Livro do Liberalismo à Apostasia. A Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Prefácio. A ideia de escrever este livro surgiu a partir de algumas conferências sobre o liberalismo proferidas a seminaristas de Econe. Estas conferências tinham por objetivo esclarecer a inteligência dos futuros sacerdotes a respeito do erro mais grave e nocivo dos tempos modernos e permitir-lhes fazer um juízo de acordo com a verdade e a fé sobre todas as consequências e manifestações do liberalismo e do catolicismo liberal. Os católicos liberais introduzem os erros liberais no interior da Igreja e nas sociedades ainda católicas. É muito instrutivo reler as declarações dos papas a este respeito e comprovar o vigor de suas condenações. É de grande utilidade relembrar a aprovação de Pio IX a Louis Veuillot, autor do admirável livro A Ilusão Liberal, e a do Santo Ofício a Dom Félix Sardá e Salvani, para o liberalismo é pecado. Que teriam pensado esses autores se houvessem presenciado, como nós atualmente, o fato de que o liberalismo é rei e senhor no Vaticano e nos episcopados? Daí a urgente necessidade de os futuros sacerdotes conhecerem este erro, pois o católico liberal tem uma falsa concepção do ato de fé, como bem mostra Dom Sardá, capítulo 7. A fé não é mais uma dependência objetiva da autoridade de Deus, mas um sentimento subjetivo que tem como consequência o respeito a todos os erros, especialmente aos erros religiosos. Louis Veuillot, no capítulo 23 de A Ilusão Liberal, mostra que os princípios fundamentais da Revolução Francesa de 1789 são a independência religiosa, a secularização da sociedade e, em definitivo, a liberdade religiosa. Do liberalismo à apostasia. O padre Tissier de Maleray, secretário-geral da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, hoje Monsenhor, encorajado pelo superior-geral, teve a ideia de completar e organizar este conjunto de conferências e publicá-las, para que possam ser úteis a outros além dos seminaristas. Enquanto esse trabalho estava em andamento, acontecia em Assis a mais abominável manifestação do catolicismo liberal, prova visível de que o Papa e aqueles que a aprovam têm uma falsa noção da fé, noção modernista, que vai balançar todo o edifício da Igreja. O próprio Papa o anuncia em sua alocução de 22 de dezembro de 1986 aos membros da Cúria. Com o fim de guardar e proteger a fé católica da peste do liberalismo, a publicação deste livro me parece muito oportuna, ecoando as palavras de Nosso Senhor. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê se condenará. Eis a fé que o Verbo de Deus encarnado exige de todos os que querem ser salvos. Ela foi a causa de sua morte e, seguindo seu caminho, a de todos os mártires e testemunhas que a professaram. Com o liberalismo religioso, não há mais mártires nem missionários, mas apenas destruidores da religião reunidos em volta de uma falsa promessa de paz. Longe de nós este liberalismo, sepultura da Igreja Católica. Seguindo Nosso Senhor, levemos o estandarte da cruz, único sinal e única fonte de salvação. Que Nossa Senhora de Fátima, no 70º aniversário de sua aparição, queira abençoar a difusão deste livro que faz eco às suas predições. Econe, 13 de janeiro de 1987. Festa do batismo de Nosso Senhor. Marcel Lefebvre. Introdução. Para onde vamos? Qual será o final de todas as mudanças atuais? Não se trata de guerras, de catástrofes atômicas ou ecológicas, mas, sobretudo, da revolução no exterior e interior da Igreja, da apostasia que por fim ganha povos inteiros,
católicos em outros tempos, chegando até a mais alta hierarquia eclesiástica. Roma parece afogada em uma cegueira completa. A Roma de sempre está reduzida ao silêncio, abafada pela outra Roma, a Roma liberal que a ocupa. As fontes da graça e da fé divina se esvaem e as veias da Igreja canalizam por todo o seu corpo o veneno mortal do naturalismo. É impossível compreender esta crise profunda sem levar em conta o fato central deste século, o Segundo Concílio Vaticano. Creio que minha opinião em relação a ele é bastante conhecida, e isso me permite dizer sem rodeios meu pensamento. Sem rechaçar em bloco este concílio, penso que é o maior desastre deste e de todos os séculos passados, desde a fundação da Igreja. Na verdade, não faço mais do que julgá-lo pelos frutos, usando o critério que nos foi dado por nosso Senhor. Mateus 7,16. Quando se pede ao cardeal Ratzinger que mostre algum bom fruto do concílio, não sabe o que responder. E ao perguntar um dia ao cardeal Garrone como um bom concílio havia produzido frutos tão ruins, respondeu-me: não é o concílio, são os meios de comunicação social. Mas um pouco de reflexão pode ajudar o senso comum. Se a época pós-conciliar está dominada pela revolução na Igreja, não é porque o próprio concílio a introduziu? O concílio é 1789 na Igreja, declarou o cardeal Suenens. O problema do concílio foi assimilar 2 séculos de cultura liberal, diz o cardeal Ratzinger, e se explica. Os silabos de Pio IX havia rechaçado, sem possibilidade de réplica, o novo mundo surgido da Revolução, ao condenar a seguinte proposição: o Romano Pontífice pode e deve se reconciliar e se acomodar com o progresso, com o liberalismo e com a civilização moderna. Número 80. O concílio, diz abertamente Joseph Ratzinger, foi um contrassílabus, ao efetuar a reconciliação da Igreja com o liberalismo, particularmente por intermédio de Gaudium et Spes, o maior documento conciliar. Com efeito, os papas do século XIX não parecem ter sabido discernir o que havia de verdade cristã e, portanto, assimilável pela Igreja na Revolução de 1789. Uma afirmação como essa é absolutamente dramática, sobretudo na boca de um representante do magistério da Igreja. Essencialmente, o que foi a Revolução de 1789? Foi o naturalismo e o subjetivismo do protestantismo transformados em normas jurídicas impostas a uma sociedade ainda católica. Como resultado, temos a proclamação dos direitos do homem sem Deus, a exaltação da subjetividade individual em detrimento da verdade objetiva, a equiparação de todas as crenças religiosas e, finalmente, a organização de uma sociedade sem Deus e sem nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só palavra resume essa teoria monstruosa: liberalismo. Para nossa desgraça, chegamos verdadeiramente ao mistério da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,7. Desde o dia seguinte ao da Revolução, o demônio suscitou dentro da Igreja homens cheios do espírito de orgulho e de novidade, apresentando-se como reformadores inspirados, que, sonhando em reconciliar a Igreja com o liberalismo, tentaram realizar uma união adúltera entre a Igreja e os princípios da Revolução. Com efeito, como reconciliar nosso Senhor Jesus Cristo com um conjunto de erros que se opõem tão diametralmente à sua graça, à sua verdade, à sua divindade e à sua realeza universal? Não, os papas não se enganaram quando, apoiados na tradição e, portanto, garantidos com a assistência do Espírito Santo, condenaram com sua autoridade suprema e de forma contínua a grande traição do catolicismo liberal.
Como pôde então a seita liberal impor seus pontos de vista em um concílio ecumênico? Como a união pouco natural entre a Igreja, ou melhor, homens da Igreja, aparato exterior, e a Revolução, deu à luz o monstro cujas divagações atualmente enchem de espanto até mesmo alguns de seus mais ardentes adeptos? São as perguntas que procuro responder nestas palestras sobre o liberalismo, onde mostro que a consequência natural da penetração do liberalismo na Igreja é a apostasia. Do liberalismo à apostasia, eis então o tema deste livro. Certamente, viver em tempos de apostasia não tem em si nada de agradável. Entretanto, pensemos sobre como todos os tempos e todos os séculos pertencem a nosso Senhor Jesus Cristo. Ipsius sunt tempora et secula, dizemos na liturgia pascal. Este século de apostasia, sem dúvida diferente dos séculos de fé, pertence a Jesus Cristo. Por outro lado, a apostasia da maioria põe em destaque a fidelidade heróica do pequeno número que permanece fiel. Assim foi nos tempos do profeta Elias em Israel, quando somente 7.000 homens se negaram a dobrar o joelho ante Baal, preservados por Deus. 3 Reis 19, 18. Não dobremos, portanto, o joelho ante o ídolo do culto do homem, instalado no santuário e residindo como se fora Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Permanecemos católicos, adoradores do único e verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com seu Pai, o Espírito Santo. Por outro lado, como dá testemunho a história da Igreja, toda época de crise prepara uma época de fé pela fidelidade à tradição, uma verdadeira renovação. Cabe a todos vocês, caros leitores, contribuir, recebendo humildemente o que a Igreja nos transmitiu, até a véspera do Vaticano II, pela boca dos papas, e que lhes transmito nesta oportunidade. É esta doutrina imutável da Igreja que recebi sem reservas, e que lhes transmito sem reservas. Quam sine fictione didite, sine invidia communico. Sabedoria 7:13. Capítulo 1. As origens do liberalismo. Se vocês não lerem muito, cedo ou tarde serão traidores, porque não terão compreendido a raiz do mal. Com essas fortes palavras, um de meus colaboradores recomendava aos seminaristas de Econe a leitura de boas obras que tratem do liberalismo. Com efeito, não se pode compreender a crise que vive a Igreja, nem conhecer a verdadeira face dos que ocupam a Roma atual, e em seguida decidir qual atitude tomar perante os fatos, se não se procuram suas causas, se não se estuda seu curso histórico e se não se descobre sua fonte primeira no liberalismo, condenado pelos papas dos últimos séculos. Nossa luz, a voz dos papas. Partiremos das origens, como faziam os soberanos pontífices, ao denunciar as graves perturbações em curso. Além de acusarem o liberalismo, os papas foram mais longe no passado e todos, desde Pio VI até Bento XV, falaram da crise reportando-se ao século XVI, à luta iniciada contra a Igreja pelo protestantismo e ao naturalismo causado por esta heresia e primeiramente propagado por ela. O Renascimento e o naturalismo. O naturalismo já se encontrava no Renascimento, que no esforço de recuperar as riquezas das antigas culturas pagãs, e em particular a cultura e a arte dos gregos, acabou por exaltar exageradamente o homem, a natureza e as forças naturais. Ao se enaltecer a bondade e o poder da natureza, menosprezava-se e desaparecia do pensamento dos homens a necessidade da graça, a destinação da humanidade para a ordem sobrenatural e a luz trazida pela revelação. Sob o pretexto de arte,
quiseram introduzir por toda parte, até mesmo nas igrejas, esse nudismo, sem exagero se pode chamá-lo, que predomina na Capela Sistina, em Roma. Consideradas sob o ponto de vista artístico, essas obras têm algum valor. Porém, nelas prima o aspecto sensual da exaltação da carne, totalmente em oposição aos ensinamentos do Evangelho. Pois a carne luta contra o espírito, de São Paulo, e o espírito luta contra a carne. Gálatas 5,17. Não condeno essa arte, se restrita aos museus mundanos, mas não vejo nela um meio de exprimir a verdade da redenção, ou seja, uma feliz submissão da natureza redimida à graça. Quanto à arte barroca da Contra-Reforma Católica, meu julgamento é bem diferente. Especialmente nos países que resistiram ao protestantismo, o barroco utilizará ainda anjinhos rechonchudos, mas esta arte de puro movimento e expressões às vezes patéticas é um canto de triunfo da redenção, um canto de vitória do catolicismo sobre o pessimismo de um protestantismo frio e desesperado. O protestantismo e o naturalismo. Pode parecer estranho e paradoxal chamar o protestantismo de naturalismo. Nada há em Lutero de exaltação à bondade intrínseca da natureza, porque, segundo ele, a natureza está irremediavelmente decaída e a concupiscência é invencível. No entanto, a opinião excessivamente nihilista que o protestante tem sobre si mesmo desemboca em um naturalismo prático, na intenção de menosprezar a natureza e de exaltar o poder só da fé, relegam a graça divina e a ordem sobrenatural ao domínio das abstrações. Para os protestantes, a graça não opera uma verdadeira renovação interior. O batismo não é a restituição de um estado sobrenatural habitual. É somente um ato de fé em Jesus Cristo que justifica e salva. A natureza não é restaurada pela graça, permanece intrinsecamente corrompida. E somente a fé obtém de Deus que deite sobre nossos pecados o manto púdico de Noé. Todo organismo sobrenatural que o batismo agrega à natureza, enraizando nela a graça, todas as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo são reduzidos a nada, reduzidos a um só ato forçado de fé, confiança em um Redentor que gratifica somente para retirar-se para longe da criatura, deixando um abismo intransponível entre o homem definitivamente miserável e Deus transcendente, 3 vezes santo. Esse pseudo-supernaturalismo, como o chama o padre Garrigou Lagrange, deixa finalmente o homem, apesar de haver sido redimido, sujeito somente à força de suas aptidões naturais. Fatalmente se afunda no naturalismo. Desse modo, os extremos opostos se unem. Jacques Maritain exprime bem o desenlace naturalista do luteranismo. A natureza humana terá que rechaçar, como um inútil acessório teológico, o manto de uma graça que não é nada para ela e cobrir-se com sua fé, confiança, para converter-se em uma bela besta livre, cujo infalível e contínuo progresso encanta hoje o universo inteiro. Esse naturalismo se aplicará à ordem civil e social, ficando a graça reduzida a um sentimento de fé-confiança. A redenção será somente uma religiosidade individual e particular, sem influência na vida pública. A ordem pública, econômica e política fica condenada a viver e se desenvolver sem nosso Senhor Jesus Cristo. O protestante busca, no seu êxito econômico, o critério de sua justificação diante de Deus. Assim, de bom grado escreverá sobre sua porta: rende honras a Deus por teus bens, oferece as primícias de teus ganhos. Então teus celeiros se encherão e teus tonéis transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 e 10. Jacques Maritain escreveu excelentes páginas sobre o materialismo do protestantismo,
que dará nascimento ao liberalismo econômico e ao capitalismo. Por trás dos chamados de Lutero ao Cordeiro que salva, por trás de seus movimentos de confiança e sua fé no perdão dos pecados, há uma criatura humana que levanta a cabeça e faz seus negócios no lodaçal em que está submersa por causa do pecado de Adão. Desenvolver-se-á no mundo, seguirá a sede do poder, o instinto dominador, a lei deste mundo que é o seu mundo. Deus será somente um aliado poderoso. O resultado do protestantismo foi que os homens se apegaram ainda mais aos bens deste mundo, esquecendo-se dos bens eternos. E se um certo puritanismo exerce uma vigilância exterior sobre a moralidade pública, não impregnará os corações do espírito verdadeiramente cristão, que é um espírito sobrenatural, onde reina a primazia do espiritual. O protestantismo, necessariamente, será conduzido a proclamar a emancipação do temporal em relação ao espiritual. E é exatamente esta emancipação que se vai reencontrar no liberalismo. Os papas tiveram, portanto, muita razão em denunciar o naturalismo de inspiração protestante como sendo a origem do liberalismo que transformará a cristandade em 1789 e 1848. Assim diz Leão XIII. Esta audácia dos ímpios, que ameaçam o consórcio humano com ruínas cada vez mais graves e mantém os ânimos de todos em cuidadosa trepidação, origina-se daquelas doutrinas venenosas que, espalhando-se entre os povos nos tempos passados, como sementes infectadas, produziram frutos tão amargos. Com efeito, veneráveis irmãos, sabeis que a guerra implacável, movida pelos inovadores contra a fé católica desde o século XVI, e que foi sempre crescendo até nossos dias, tem como finalidade eliminada toda a revelação e subvertida toda a ordem natural, abrir a porta às descobertas, ou mais propriamente, aos delírios da razão abandonada a si mesma. E posteriormente o Papa Bento XV. Desde os 3 primeiros séculos e desde as origens da Igreja, período em que o sangue dos cristãos fecundou toda a terra, pode-se dizer que nunca a Igreja correu tão grande perigo como o que se manifestou nos fins do século XVIII. Então, uma filosofia em delírio, a continuação da heresia e apostasia dos inovadores, adquiriu sobre os espíritos um poder de sedução, provocando transformação total com o propósito determinado de destruir as bases cristãs da sociedade, não somente na França, mas pouco a pouco em todas as nações. Nascimento do naturalismo político. O protestantismo constituiu um ataque muito duro contra a Igreja e ocasionou um desagregamento profundo na cristandade do século XVI. Porém, sem conseguir impregnar as nações católicas com o veneno de seu naturalismo político e social. Isso só aconteceu quando este espírito secularizante chegou às universidades e, em seguida, àqueles que chamamos filósofos das luzes. Filosoficamente, o protestantismo e o positivismo jurídico têm origem no nominalismo surgido com a decadência da Idade Média, século XIV, que conduz tanto a Lutero, com sua concepção puramente extrínseca e nominal da redenção, como a Descartes, com sua ideia de uma lei divina indecifrável, submetida somente ao arbítrio da vontade de Deus. Com Santo Tomás de Aquino, toda a filosofia cristã afirmativa, ao contrário, a unidade da lei divina eterna e da lei humana natural. A lei natural é tão somente uma participação da lei eterna nas criaturas racionais. Suma Teológica 1.2, 91.2. Mas, com Descartes, já se põe uma ruptura entre o direito divino
e o direito humano natural. Seguindo Descartes, os universitários e juristas não tardariam a tomar o mesmo caminho cismático. Assim diz Hugo Grotius, citado por Paul Hazard. E o direito divino? Grotius procura salvaguardá-lo. O que acabamos de dizer, declara, valeria mesmo se admitíssemos o que não pode ser concedido sem um crime, que não há Deus, e que os assuntos humanos não são objeto de seus cuidados. Não há dúvida alguma que Deus e a providência existem, sendo, portanto, uma fonte de direito além da que provém da natureza. Mesmo este direito natural pode ser atribuído a Deus, porque Ele quis que estes princípios existissem em nós. A lei de Deus, a lei da natureza, esta fórmula dupla não é Grotius quem inventa. A Idade Média já a conhecia. Onde está seu caráter de novidade? De onde vem que seja criticada e condenada pelos doutores? Para quem é luminosa? A novidade consiste no aparecimento da separação de dois fins, em sua oposição, que tende a se afirmar em uma tentativa de conciliação posterior, que por si só supõe a ideia da ruptura. O jurista Pufendorf e o filósofo John Locke darão o último toque para a secularização do direito natural. A filosofia das luzes imagina um estado de natureza que nada tem a ver com o realismo da filosofia cristã e que culmina com o mito do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau. A lei natural fica reduzida a um conjunto de sentimentos que o homem tem de si mesmo e que são compartilhados pela maior parte dos outros homens. Nos diálogos filosóficos de Voltaire, encontra-se o seguinte trecho: o que é a lei natural? O instinto que nos faz sentir a justiça. O que você chama justo e injusto? Ao que assim parece para o universo inteiro. Tal conclusão é o fruto de uma razão desorientada que, na ânsia da emancipação em relação a Deus e a sua revelação, cortou as ligações com os princípios da ordem natural, reforçados pela revelação divina sobrenatural e confirmados pelo magistério da Igreja. Se a Revolução separou o poder civil do poder da Igreja, é porque ela originariamente já havia separado, naqueles que se dizem filósofos, a fé e a razão. Venho a propósito relembrar o que ensina a respeito disso o Concílio Vaticano I. Não se pode nunca encontrar discordância entre a fé e a razão, pois elas se prestam mútua ajuda. A reta razão demonstra as bases da fé, e, esclarecida por ela, cultiva a ciência das coisas divinas. E a fé, por sua vez, livra e defende a razão dos erros, e lhe proporciona inúmeros conhecimentos. Mais exatamente, podemos dizer que a revolução se fez em nome da deusa razão, da razão deificada, da razão que se faz norma suprema do verdadeiro e do falso, do bom e do mal. Naturalismo, racionalismo, liberalismo. Desde já, podemos ver como todos os erros estão entrelaçados uns aos outros. Liberalismo, naturalismo, racionalismo são apenas aspectos complementares do que se deve chamar revolução. Onde a reta razão, estabelecida pela fé, vê somente harmonia e subordinação, a razão deificada cava abismos e levanta muralhas. A natureza sem a graça, a prosperidade material sem a procura dos bens eternos, o poder civil separado do poder eclesiástico, a política sem Deus nem Jesus Cristo, os direitos do homem contra os direitos de Deus e, finalmente, a liberdade sem a verdade. Com este espírito se fez a Revolução, que vinha se preparando havia mais de 2 séculos, como procurei mostrar, mas somente no fim do século XVIII culmina e dá seus frutos decisivos. Os frutos políticos,
como resultado dos trabalhos dos filósofos, dos enciclopedistas e de uma extraordinária atividade da maçonaria que em poucas décadas havia penetrado e estabelecido núcleos em toda a classe dirigente. Maçonaria, propagadora destes erros. Os soberanos pontífices denunciaram esta empresa com grande precisão e clarividência. O Papa Leão XIII nos mostra a seita dos maçons em Quod Apostolite, encíclica já citada, e também em Humanum Genus, de 20 de agosto de 1884. Em nossos tempos, os partidários da cidade malvada, inspirados e ajudados por aquela sociedade que largamente difundida e fortemente composta, toma o nome de maçonaria. Os pontífices romanos, nossos predecessores, vigiando pela saúde do povo cristão, entenderam logo quem era e o que queria este inimigo capital que saía dos covis de conjurações tenebrosas. Leão XIII cita então os papas que já haviam condenado a maçonaria. Clemente XII, na encíclica In Eminente, de 27 de abril de 1738, lança uma excomunhão contra os maçons. Bento XIV renova essa condenação na encíclica Providas, de 16 de março de 1751. Pio VII, pela encíclica Ecclesiam, de 13 de setembro de 1821, acusa especialmente os Carbonari. Leão XII, em sua Constituição Apostólica Quo Graviora, de 13 de março de 1826, denuncia a sociedade secreta, a universitária, que procurava perverter a juventude. Pio VIII, na Tradite, de 24 de março de 1829, e Pio IX, na Alocução Consistorial, de 25 de setembro de 1865, e na encíclica Quanta Cura, de 8 de dezembro de 1864, falaram no mesmo sentido. Posteriormente, deplorando a pouca atenção dispensada pelos governantes, apesar de tantas advertências, Leão XIII constata o espantoso progresso da seita. Vemos como resultado que, no período de 1 século e meio, a seita dos maçons fez incríveis progressos. Empregando simultaneamente a astúcia e a audácia, invadiu todos os setores da hierarquia social e começou a tomar no interior dos estados modernos um poder que equivale à soberania. O que ele diria hoje, quando todos os governos obedecem aos decretos das lojas maçônicas? Agora mesmo, no assalto à hierarquia da Igreja, o espírito maçônico e a própria maçonaria progridem solidamente. Voltaremos ao assunto. O que é então o espírito maçônico? Eis em poucas palavras o que diz o senador Goblet Daviello, membro do Grande Oriente da Bélgica, falando na loja dos Amigos Filantrópicos de Bruxelas em 5 de agosto de 1877. Digam aos neófilos que a maçonaria é, antes de tudo, uma escola de vulgarização e aperfeiçoamento, uma espécie de laboratório onde as grandes ideias do momento se combinam e se firmam com o intuito de espalhar-se pelo mundo profano sob uma forma palpável e prática. Digam-lhes, em uma palavra, que somos a filosofia do liberalismo. Fique então claro, caros leitores, que, embora não a mencione sempre, a maçonaria é o centro dos temas de que lhes falarei em todos os capítulos seguintes. Livro do Liberalismo à Apostasia, A Tragédia Conciliar, Monsenhor Marcel Lefebvre. Capítulo 2. A Ordem Natural e o Liberalismo. A liberdade não existe no começo, mas no fim. Ela não está na raiz, mas nas flores e frutos. Charles Maurras. Há uma obra que recomendo especialmente para os que desejam ter uma noção concreta e completa do liberalismo, a fim de poder preparar preleções destinadas a pessoas
que pouco conhecem esse erro e suas ramificações e estão viciadas em pensar como um liberal, inclusive entre católicos, ligados à tradição. Frequentemente encontramos pessoas que não percebem quão profunda é a penetração do liberalismo em nossa sociedade e em nossas famílias. Facilmente se reconhece que o liberalismo de vanguarda, de um Giscard d'Estaing, nos anos de 1975, conduziu a França ao socialismo. Mas se pensa com boa fé que a direita liberal pode nos livrar da opressão totalitária. As almas que pensam bem ainda não descobriram se devem aprovar ou censurar a liberação do aborto, mas estão prontas para assinar uma petição de liberação da eutanásia. De fato, qualquer coisa que leve a etiqueta de liberdade tem há séculos a auréola do prestígio que acompanha esta palavra sacrossanta. No entanto, estamos morrendo deste mal. É o liberalismo que envenena tanto a sociedade civil como a Igreja. Abramos o livro de que lhes falo, Liberalisme et Catholicisme, do padre Roussel, que foi lançado em 1926. E leiamos a página que descreve com muita precisão o liberalismo. Páginas 14 a 16, acrescentando um pequeno comentário. O liberal é um fanático de independência. Proclama em tudo e para tudo, chegando às raias do absurdo. Trata-se de uma definição, veremos como se aplica e quais são as libertações que o liberalismo reivindica. Primeira libertação: a independência da verdade e do bem em relação ao ser. É a filosofia relativista da mobilidade e do futuro. A independência da inteligência em relação ao objeto. Soberana, a razão não tem que se submeter ao objeto. Ela o cria na evolução radical da verdade. Subjetivismo relativista. Vejamos as palavras básicas: subjetivismo e evolução. Subjetivismo é introduzir a liberdade da inteligência, quando, pelo contrário, sua nobreza consiste em se submeter a seu objeto. Consiste na acomodação ou conformidade do pensamento com o objeto conhecido. A inteligência funciona como uma câmera fotográfica. Deve reproduzir exatamente as características perceptíveis do real. Sua perfeição está na fidelidade ao real. Por este motivo, a verdade se define como a adequação da inteligência à coisa. A verdade é esta qualidade do pensamento de estar de acordo com a coisa, com o que ela é. Não é a inteligência que cria as coisas, mas as coisas que se impõem à inteligência. Como consequência, a verdade de uma afirmação depende do que ela é. É algo de objetivo. E aquele que procura a verdade deve renunciar a si mesmo, renunciar a uma composição de seu espírito, renunciar a inventar uma verdade. Pelo contrário, no subjetivismo, é razão que constrói a verdade. Deparamo-nos com a submissão do objeto ao sujeito. Essa passa a ser o centro de todas as coisas. As coisas não são mais o que são, mas o que delas se pensa. O homem passa a dispor da verdade conforme sua vontade. Esse erro se chamará idealismo, em seu aspecto filosófico, e liberalismo, em seu aspecto moral, político e religioso. Como consequência, a verdade será diferente conforme os indivíduos e os grupos sociais. A verdade é necessariamente compartilhada. Ninguém pode pretender tê-la exclusivamente em sua integridade. Ela se faz e se procura sem descanso. Pode-se ver quanto isso é contrário a nosso Senhor Jesus Cristo e à sua Igreja. Historicamente, a emancipação do sujeito em relação ao objeto foi realizada por 3 pessoas. Lutero, em primeiro lugar, afasta o magistério da Igreja e conserva somente a Bíblia, ao recusar qualquer mediação
entre o homem e Deus. Introduz o livre-exame, a partir de uma falsa noção de inspiração na escritura, a inspiração individual. Depois, Descartes, seguido por Kant, sistematiza o subjetivismo. A inteligência se fecha em si mesma, só conhece seu próprio pensamento. É o cogito de Descartes, são as categorias de Kant. As coisas mesmas não podem ser conhecidas. Finalmente, Rousseau, emancipado de seu objeto, tendo perdido o senso comum, o reto juízo, o sujeito fica sem defesa frente à opinião comum. O pensamento do indivíduo se dilui na opinião pública, isto é, o que todo mundo ou a maioria pensa. Essa opinião será criada pelas técnicas de dinâmica de grupo, organizadas pelos meios de comunicação que estão nas mãos dos banqueiros, dos políticos, dos maçons, etc. Por seu próprio movimento, o liberalismo intelectual vai acabar no totalitarismo do pensamento. Após o afastamento do objeto, assistimos ao desaparecimento do sujeito, pronto então para sofrer todo tipo de escravidão. O subjetivismo, exaltando a liberdade de pensamento, vai proporcionar a destruição do sujeito. A segunda marca do liberalismo intelectual, como já dissemos, é a evolução. Afastando a submissão ao real, o liberalismo afasta também a essência imutável das coisas. Para ele não há natureza das coisas, não há natureza humana estável, regida por leis definitivas estabelecidas pelo Criador. O homem vive em uma constante evolução progressiva. O homem de hoje não é o homem de ontem, vai se cair no relativismo. Além do mais, o homem se cria a si mesmo, é o autor de suas leis, que deve refazer sem cessar de acordo com a única lei inflexível do progresso necessário. Temos então o evolucionismo em todos os domínios: biológico, Lamarck e Darwin, intelectual, o racionalismo e seu mito do progresso indefinido da razão humana, moral, emancipação dos tabus, político-religioso, emancipação das sociedades em relação a Jesus Cristo. O auge do delírio evolucionista é alcançado com o padre Teilhard de Chardin, 1881-1955, que afirma, em nome de uma pseudociência e de uma pseudomística, que a matéria se transforma em espírito, que a natureza se transforma no sobrenatural, a humanidade em Cristo. Tripla confusão do monismo evolucionista, incompatível com a fé católica. Para a fé, a evolução é a morte. Fala-se de uma igreja que evolui, quer-se uma fé evolutiva. O Senhor deve se submeter à igreja viva, à igreja de hoje. Escreviam-se de Roma, nos anos de 1976, como se a igreja de hoje não devesse ser idêntica à igreja de ontem. Eu lhes respondo: nestas condições, amanhã já não será verdade o que vocês dizem hoje. Essas pessoas já não têm noção da verdade, do ser, são modernistas. Segunda libertação: a independência da vontade em relação à inteligência, força arbitrária e cega. A vontade não deve se preocupar com os juízos da razão. Ela cria o bem, assim como a razão cria a verdade. Em uma palavra, é o arbitrário. Sic volo, sic jubeo, sic pro ratione voluntas. Assim o quero, assim o mando, simplesmente assim por minha vontade. Terceira libertação: a independência da consciência em relação à regra objetiva da lei. A consciência se constitui ela mesma como regra suprema da moralidade. De acordo com os liberais, a lei limita a liberdade e lhe impõe uma coação inicialmente moral, a obrigação, e, em segundo lugar, física, a sanção. A lei e suas coações se opõem à dignidade humana e à dignidade da consciência.
O liberal confunde liberdade e licenciosidade. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, por ser o Verbo de Deus, é a lei vivente. Vê-se então, mais uma vez, como é profunda a oposição do liberal a nosso Senhor. Quarta libertação. A independência das forças anárquicas do sentimento em relação à razão. É uma das características do romantismo, inimigo da supremacia da razão. O romântico cria e manobra slogans. Condena a violência, a superstição, o fanatismo, o integrismo e o racismo, somente pelo que essas palavras despertam na imaginação e nas paixões humanas, e com o mesmo espírito se faz apóstolo da paz, da liberdade, da tolerância e do pluralismo. Quinta libertação. A independência do corpo em relação à alma, da animalidade em relação à razão. É a mais radical inversão dos valores humanos. A sexualidade será exaltada e secularizada. Será invertida a finalidade do matrimônio. Procriação e educação de um lado, remédio à concupiscência do outro. Ao se colocar como finalidade principal o prazer carnal e a realização dos dois cônjuges ou dos dois parceiros. É a destruição do casamento e da família, sem falar das aberrações que transformam o santuário do matrimônio em um laboratório biológico, ou que reduzem a criança ainda não nascida a um lucrativo material de cosmética. Sexta libertação. A independência do presente em relação ao passado. Daí o desprezo da tradição e o amor doentio a toda novidade, sob o pretexto de progresso. São Pio X assinala como causas do modernismo. Parece-nos que as causas remotas se reduzem a duas: a curiosidade e o orgulho. A curiosidade desordenada explica suficientemente toda sorte de erros. Esta é a opinião de nosso predecessor, Gregório XVI. É um espetáculo lamentável ver até onde chegam as divagações da razão humana, depois de ceder ao espírito de novidade. Sétima libertação. A independência do indivíduo em relação a toda a sociedade, a toda autoridade e hierarquia natural. Independência dos filhos em relação aos pais, da esposa em relação ao marido, libertação da mulher, do trabalhador em relação ao patrão, da classe trabalhadora em relação à classe burguesa, luta de classes. O liberalismo político e social é o reino do individualismo. A unidade básica do liberalismo é o indivíduo. Ele é como um sujeito de direitos absolutos, os direitos do homem, sem nenhuma referência aos deveres que o ligam a seu Criador, a seus superiores ou a seus semelhantes, e especialmente sem referência aos direitos de Deus. O liberalismo faz desaparecerem em todas as hierarquias sociais naturais, deixando assim o indivíduo sozinho e sem defesa da massa, da qual ele não é mais do que um elemento e pela qual acaba sendo absorvido. Ao contrário, a doutrina social da Igreja afirma que a sociedade não é uma massa disforme de indivíduos, mas um organismo de grupos sociais coordenados e hierarquizados. A família, as empresas e profissões, as organizações profissionais e, por fim, o Estado. As organizações profissionais unem patrões e trabalhadores para a defesa e promoção dos interesses comuns. As classes não são antagônicas, mas naturalmente complementares. A Lei Chapelier, de 14 de julho de 1791, que proíbe associações, aniquilou as corporações que constituíam o instrumento de paz social desde a Idade Média. Esta lei, fruto do individualismo liberal, em vez de libertar os trabalhadores, os oprimiu. E quando, no século XIX, o capital da burguesia liberal havia oprimido a massa informe dos trabalhadores, transformada em proletariado, idealizou-se, sob a iniciativa dos socialistas, o reagrupamento dos trabalhadores em sindicatos.
Porém, os sindicatos só fizeram agravar a guerra social ao estender a toda a sociedade a artificial oposição entre capital e trabalho. Sabe-se que esta oposição, ou luta de classes, está na origem da teoria marxista do materialismo dialético. Assim, um falso problema social criou um falso sistema, o comunismo. Posteriormente, desde Lenin, a luta de classes se transformou, por meio da técnica revolucionária, em uma arma básica da Revolução Comunista. Guardemos então esta inegável verdade histórica e filosófica. O liberalismo naturalmente conduz ao totalitarismo e à Revolução Comunista. Pode-se dizer que a alma de todas as revoluções modernas, ou simplesmente a alma da revolução.